Oiê, eu sou a Lu Panichos e neste vídeo eu vou te mostrar como eu fiz esse protetor de porta de borboleta. Bora costurar? Eu tenho uma porta na minha casa entre a lavanderia e a cozinha, é uma área de circulação e então a gente não consegue colocar aquelas travas nem de parede nem de chão por causa dessa circulação e porque atrás dela tem o armário da lavanderia. E como é uma área que bate vento, vira e mexe, essa porta acaba batendo. Então, como a gente não consegue colocar esse tipo de trava, a gente tem que colocar um protetor na própria porta para ela não bater. E a gente sempre usou esse tipo de trava que a gente encaixa na porta, mas logo ela vai perdendo essa força e ela vai ficando meio frouxa na porta. E é muito comum de logo, dá pra ver aqui nessa peça, ela vai rachando aqui e as perninhas acabam abrindo até quebrar. Então, frequentemente, a gente tinha que trocar para proteger a porta. E aí, cansada de não ter uma solução definitiva, ou pelo menos a longo prazo, eu decidi fazer um protetor de porta de tecido. E eu queria também que esse protetor tivesse um quesinho decorativo, eu não queria simplesmente colocar uma almofadinha de tecido ali. Então eu elaborei esse projeto no formato de borboleta, porque eu achei que as asinhas iam acabar protegendo bem a maçaneta e aí a porta não ia bater nem no batente e nem no armário. Então agora eu vou te mostrar como eu fiz esse protetor de porta de borboleta. Materiais utilizados: para as asas da borboleta, 2 vezes no tecido e 2 vezes na manta, de acordo com os moldes que estarão na minha página no Facebook. A costura vai ser feita na linha do molde, então é necessário deixar uma margem de costura. Para os detalhes da borboleta, eu escolhi 2 tecidos com estampas diferentes. O acabamento vai ser feito em pet appliqué, então em cada parte tem tecido termocolante. Como eu queria que essas partes ficassem bem fofinhas, tivesse um relevo, eu recortei manta R2 num tamanho um pouco menor que o molde dessas partes. Para fazer o corpinho da borboleta, 2 vezes no tecido preto, seguindo o molde. Para fazer as tiras de amarração, são 2 faixas de tecido de 47 por 4,5. Plumante de enchimento. Elástico roliço para fazer as 2 anteninhas. Tinta para tecido. Linha de crochê. Passo a passo. Para as asas da borboleta, tanto na parte da frente quanto na parte de trás, eu vou usar o tecido com a manta e já fiz uma costura de segurança. Na parte da frente, como eu vou posicionar os detalhes, eu preciso saber como que tá o molde na parte da frente do tecido. Então eu fiz um alinhavo por cima da linha do molde para conseguir enxergar no direito do tecido exatamente como que tá o posicionamento. Eu fiz esse alinhavo em toda a volta do contorno do corpo da borboleta e também nas linhas tracejadas do molde. Quando eu vou fazer o acabamento em pet appliqué, eu gosto bastante de fazer um sombreado nas bordas das peças. Isso, além de dar um detalhe na peça, ajuda a não desfiar as bordas do tecido. Então, eu misturei um pouquinho de tinta marrom e tinta preta e na hora de fazer o sombreado, eu tiro todo o excesso de tinta do pincel num paninho e vou dando batidinhas ao longo de toda a borda da peça.
O pincel tem que estar seco e sem o excesso de tinta. Eu vou repetir o mesmo processo no outro detalhe da borboleta. Mas depois do sombreamento, a gente tem que deixar a peça secar muito bem. Como eu vou fazer o caseado da pet colagem na máquina de costura, a tinta tem que estar bem seca, porque senão a sapatilha da máquina não vai deslizar corretamente. Eu gosto até de deixar secando de um dia para outro, então eu deixo as peças todas preparadas com as sombras e só vou utilizá-las no dia seguinte, porque eu já tentei fazer logo depois de fazer o sombreamento e aí a sapatilha acabava travando como se estivesse costurando plástico. É um detalhe tão simples, tão fácil de fazer, mas na minha opinião faz tanta diferença no resultado final. Eu acho que fica muito mais bonito. E você, o que você achou? Agora eu vou juntar o detalhe da borboleta com a manta um pouco menor que o molde. Para isso eu preciso tirar o papel do papel termocolante e colar a manta. Eu não tô dando todos os detalhes do processo do pet appliqué, porque eu acho que a maioria já sabe, mas se você tem dúvidas e quer que eu grave um vídeo sobre isso, deixa aqui nos comentários. Agora dá pra ver que a parte só da manta é menor que a parte que tem o tecido e o papel termocolante. Quando a gente está fazendo o pet appliqué com o uso de manta, o ideal é colocar o papel termocolante na manta também. Mas como essa é uma peça que não tem muitos detalhes, detalhes pequenos, problemas de posicionamento das peças, então eu optei por não colocar o papel termocolante na manta e usar a cola spray temporária para posicionar e fixar essas peças enquanto eu estou fazendo o caseado na máquina. Eu vou posicionar esse detalhe sobre a asa da borboleta e vou fazer o caseado na máquina de costura. Eu vou repetir o mesmo processo no outro detalhe da borboleta. Eu tiro o papel do papel termocolante, colo a manta, que é um pouco menor do que o molde, passo um pouquinho de cola spray temporária na manta, posiciono essa peça sobre o outro detalhe da borboleta e vou fazer o caseado na máquina de costura. E vai ficar assim. Para fazer o corpinho da borboleta, eu vou colocar o tecido preto direito com direito. Eu vou fazer uma costura sobre a linha do molde, então tem que deixar uma margem de costura. Na hora de costurar, eu vou deixar um espaço que vai ser onde eu vou encaixar as anteninhas. Dobro o elástico ao meio, já dou um nozinho nas pontas, porque isso ajuda a não desfiar o elástico e dá mais uma carinha de anteninha de borboleta também. Posiciono o elástico e passo uma costura. Em apenas um dos lados do tecido, eu vou deixar uma abertura por onde eu vou virar a peça para o direito. Depois de costurado, eu refilo a sobra de tecido com tesoura de picote. Viro para o direito. Empurro a costura com algo que tem uma ponta arredondada. Passo a ferro. E aí eu vou encher com um plumante de enchimento.
pode ir enchendo e deixando essa parte bem fofinha, porque isso ajuda na proteção da porta e também deixa com uma cara bonitinha. Depois de colocado o enchimento, como eu sou a louca da segurança, eu vou colar um pedacinho de tecido para fechar o rasgo da abertura. Eu vou usar uma linha de crochê para fazer as divisões do corpinho da borboleta, mas você pode usar linha de costura normal, só que dupla. Como eu vou usar a linha de crochê, eu vou usar uma linha só. Vou fazer divisões, separando o corpinho da borboleta na cabeça e duas partes do corpinho. Eu vou dar um pontinho por trás e vou dar a volta com a linha, uma volta completa no corpinho da borboleta. Assim eu já formo a cabeça. Na parte de trás eu dou uns nozinhos para fixar bem essa divisão da cabeça. Entro com a agulha e saio no outro ponto que vai ser a altura que vai dividir o corpinho em duas partes. De novo, eu dou uma volta completa e faço o acabamento na parte de trás. Para fazer as tiras de amarração, eu vou dobrar direito com direito. E vou fazer a marcação da metade dessa faixa. Vou fazer uma costura nas pontas, nas laterais e bem no meio dessa faixa eu vou deixar a abertura por onde eu vou virar essa peça para o direito. Depois de costurado, eu vou cortar as pontinhas para não ficar excesso de sobra de tecido. Viro a peça para o direito. Empurro os cantinhos com algo que tenha uma ponta, mas que seja arredondado. Passo a ferro e vou fazer um pesponto próximo à borda em toda a volta dessa faixinha. O pesponto vai fechar a abertura. Eu vou fazer a marcação da metade dessa faixa. Eu vou fazer isso nas duas faixas. Na parte de trás, eu vou fazer a marcação de onde eu vou costurar as faixinhas de amarração. Eu vou marcar 6 centímetros do centro e 3 centímetros acima da linha tracejada. Eu vou colocar alfinetes nessas marcações para conseguir enxergar o posicionamento no lado direito do tecido. Eu poderia fazer isso também alinhavando, assim como a gente fez na parte da frente da borboleta.
Nessas marcações eu vou encaixar a faixinha naquela marcação da metade. Eu vou costurar a faixa e eu usei um ponto zigue-zague bem estreitinho e fechadinho. E aí desse jeito as faixinhas vão ficar bem presas. Eu enrolo as faixinhas e prendo com alfinetes pelo lado do avesso da peça para não correr o risco de, na hora de fechar, de costurar a peça, acabar costurando essas faixinhas. Eu tiro todos os alinhavos da parte da frente da borboleta. E vou posicionar agora a frente com a parte de trás, direito com direito. Eu começo alfinetando os pontos de referência no cruzamento das linhas tracejadas com o contorno da borboleta. Depois desses pontos alfinetados, eu vou alfinetando todo o contorno. Eu vou deixar uma abertura de 3 a 4 dedos na parte de baixo para poder virar a peça para o direito. Eu vou usar a técnica de abertura que eu já expliquei em outro vídeo. Eu vinco bem o tecido na parte da abertura. Descosturo a costura de segurança nessa parte. Como essa peça tem manta dos dois lados, eu vou cortar o excesso de manta na parte da frente. Isso vai me ajudar a conseguir dobrar o tecido certinho na linha, onde depois eu vou ter que fazer o acabamento com pontos invisíveis à mão. Na parte da abertura, eu deixo um pouco mais de sobra de tecido, porque isso me ajuda bastante na hora do acabamento. E vou cortar o excesso de tecido com tesoura de picote. Você pode usar tesoura comum e fazer pix próxima à costura ao longo de todo o contorno, mas para essa peça ajuda bem ser tesoura de picote. E nos cantinhos, como tem um ângulo bem fechadinho, eu ainda vou fazer pix para na hora da gente virar a peça para o direito não ficar com a costura repuxada. Viro a peça para o direito. Passo a ferro numa temperatura não muito alta para não danificar a manta. E como é uma peça que eu quero que proteja a porta na hora de bater com o vento, eu vou colocar plumante de enchimento para ela ficar bem fofinha.
Se você não tem muito esse problema de vento e quer deixar a peça um pouco mais discreta, você não precisa colocar o plumante, porque ele já vai ter a manta nos dois lados do corpo da borboleta. Depois de colocado o plumante, eu vou fechar a abertura. Eu vou passar um pouquinho de cola de tecido só para me ajudar no posicionamento. E vou fazer pontinhos invisíveis à mão. Eu achei que a escolha dos tecidos já deixou essa borboleta bem bonita, mesmo sem o corpo. Então, se você quer algo um pouco mais discreto, você nem precisa colocar o corpinho da borboleta. Eu confesso que fiquei na dúvida se colocava ou não o corpinho, mas eu achei que com o corpinho acabou ficando mais lúdico, com uma carinha mesmo de bichinho, de borboleta. E eu achei também que esse corpinho vai ajudar bastante a proteger a porta na hora que ela bater com o vento. Mas aí a gente tem que prender bem, porque se a porta bater, essa parte não pode cair, o corpinho não pode cair. Então eu passei cola para tecido e dei pontinhos à mão para ficar bem preso. Você pode usar cola quente também. E tá prontinho. Se você quer para colocar num quarto de criança, você pode pensar em várias outras formas, usar o tema da decoração do quarto e fazer uma peça para proteger a mãozinha da criança. Eu fiz esse protetor de porta com dois objetivos. O primeiro é claro, da porta não bater com força no batente, mas também de proteger o armário da maçaneta da porta. Então, se você não vê necessidade de proteger ou uma parede ou um armário da maçaneta, você pode fazer esse protetor bem menor, que mesmo assim ele já vai ajudar a não bater com força no batente. Se você gostou dessa dica, clique em curtir e compartilhe com os amigos. Se inscreva no canal e ative as notificações, assim você não vai perder nada do que acontece por aqui.
Obrigada por assistir, beijocas e até o próximo vídeo.